Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. E nesta jornada da nossa fé, do ano litúrgico, nós que no tempo chamado comum buscamos, olhando o evangelista Lucas neste ano, compreender melhor a pessoa de Jesus na sua totalidade, olhando as partes da sua missão, para iluminar o nosso dia a dia. Hoje somos chamados a compreender um pouquinho melhor de que, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, unidos à pessoa de Jesus, pertencentes à igreja, pertencentes ao seu corpo, somos povo de Deus, então temos compromisso. Então somos chamados a colaborar. Somos chamados não a fazer um favor ao Senhor, não um favor aos outros, mas a exercitar parte da nossa identidade. Como batizados que somos, nós somos convocados, queridos irmãos e irmãs, a fazermos a diferença aonde vivemos. E fazermos a diferença através da busca contínua, forçosa, muitas vezes, de praticar o amor que Jesus inaugurou na cruz, o amor que gera, que cria, que é criativo, que é transformador no nosso jeito de ser com as pessoas. Fundamentalmente é isso que no Evangelho de hoje nós ouvimos. Jesus, no início da missão, segundo Lucas, escolhe 72, um número simbólico, mas que certamente não se restringe a 72, mas a muitas pessoas, homens e mulheres, que foram à sua frente naquele contexto, naquele tempo, para preparar os corações, para amolecer os corações. E Jesus deixa muito claro que essa missão devia ser vivida na gratuidade, na simplicidade e na capacidade de ir ao encontro, entrar na casa. No contexto judaico, algo muito especial para desejar a paz. E a paz que Jesus fala, ela deve ser construída, seja naquela época, seja por nós hoje, na nossa casa, com as pessoas que vivemos, construída no dia a dia, sob a ótica, o fundamento do amor que ele inaugurou na cruz. Pois quando nós colocamos esse tipo de amor como referencial para o nosso jeito de ser com as pessoas, nós vamos buscar, sim, termos uma outra atitude. Seremos mais promotores de paz do que promotores de conflitos. E não é fácil buscar esse tipo de paz, que não é ausência de conflitos, que não é também puro silêncio, não é isso. É um novo tipo de relação humana, aonde os valores do Evangelho são continuamente buscados por todos, para que desta maneira possamos viver os conflitos de uma maneira diferente, possamos alcançar outras alternativas, a fim de que possamos ter criatividade para não fazermos sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E por isso, querido irmão e irmã, é dentro de casa que nós somos chamados a buscar construir esta paz. Porque hoje Jesus, na vida da igreja, hoje, ele também chama cada batizado
para ir, para evangelizar, para ser também promotor do seu exemplo, dos seus valores, mas não podemos esquecer que o primeiro passo é dentro de casa. Para que desta maneira não sejamos cristãos da terceirização. Às vezes fazendo grandes coisas fora de casa, mas dentro de casa não fazendo absolutamente nada para viver o tipo de amor que ele inaugurou na cruz, para buscar viver esse estilo de vida que, de novo, quando olha para o irmão, para a pessoa que contigo vive, convive, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os netos, não vê o inimigo, mas vê alguém que eu quero bem, eu quero o melhor e por isso eu vou ter outra atitude. Por isso, que todos possam também olhar um pouquinho para dentro da sua casa. Esse é um chamado do Evangelho para todos nós hoje, para pensarmos melhor como estamos vivendo. E que jeito que eu sou, que jeito que eu ajo para com as pessoas que comigo convivem. É uma lição que é para a vida toda, mas que deve ser compreendida como uma missão que precisa do nosso foco e do nosso esforço. E desta maneira, sim, poderemos anunciar a outros e desejar a paz aos outros se buscarmos experimentá-la antes dentro do nosso próprio coração e da nossa casa. Sejamos mais comprometidos, então, queridos irmãos e irmãs, nesta construção da paz dentro de casa e depois desejando aos outros, agora com uma qualidade diferente, com a experiência que nós mesmos vamos tendo, com a força e o auxílio do Senhor. Que Ele hoje os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.